Olá, bom dia, bom domingo para todos. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Sejam bem-vindos ao meu canal, Virginiana Radiestesista. Eu sou a Maria de Fátima Almeida. Sou reikiana, cromoterapeuta, auriculoterapeuta, aromaterapeuta, radiestesista. Não sou cartomante, não sou vidente, não sou astróloga, sou sensitiva. E gosto de conversar sobre pesquisas que fazemos durante o curso de radiestesia, mais tarô frequencial. Utilizamos o tarô para potencializar nossos protocolos de radiestesia. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu agradeço por vocês deixarem eu entrar mais uma vez na casa de vocês. E vamos começar. Esse canal é um canal de entretenimento. Vocês podem conversar, comentar. Aproveita, aperta o like para ajudar meu canal a crescer. E hoje nós vamos falar sobre a radiestesia e o nosso Sol central. Então, a radiestesia e o conceito do Sol central, eles estão interligados no contexto esotérico e metafísico, onde o Sol central é visto como uma fonte de energia e consciência universal. Que a radiestesia pode ajudar acessando a parte harmônica. Em radiestesia, como vocês já sabem, eu tenho vídeos gravados sobre radiestesia, dá uma olhadinha depois na lista. É sensibilidade às energias, ok? Porque tudo é energia. Logo, o conceito do Sol central, ele se coloca de uma maneira que não se refere ao Sol, ao nosso Sol físico, do nosso sistema solar, mas sim a um conceito espiritual ou metafísico. Por exemplo, fonte de criação. É considerado a fonte de toda a criação. Coração da galáxia ou do cosmos, emanando luz e sabedoria divinas, ou consciência superior. O Sol central é o centro de onde partem as diretrizes da grande lei ou inteligência superior que governa o macrocosmo e se conecta a todas as dimensões. O Sol central, ele se conecta através da irradiação e acredita-se que energias e orientações espirituais superiores, elas irradiam do Sol central, são emanadas pelo Sol central, passando por sóis espirituais intermediários, como o de Sírius e o nosso próprio Sol físico, em um nível espiritual, até chegarem à Terra e a seus habitantes. E qual é a conexão entre a radiestesia e o Sol central? A ligação entre esses dois conceitos reside na capacidade da radiestesia de sintonizar e trabalhar com essas energias sutis de alta frequência, através de captação de frequências elevadas,
Por exemplo, através de radiestesia e da radiônica, que é a arte de trabalhar ativamente com essas energias, é possível tentar medir e se alinhar com as frequências mais elevadas que emanam do Sol central. Outro item, harmonização e evolução. Acredita-se que ao utilizar gráficos radiônicos específicos, como o turbilhão do Sol, ou em sessões de mesa radiônica, o praticante pode canalizar a energia do Sol central para acelerar o desenvolvimento pessoal, despertar novas consciências, promover a cura espiritual e o equilíbrio energético. Também temos mais um item que é um instrumento de busca espiritual. Dentro da radiestesia, que ela serve como uma ponte entre o físico e o espiritual, vai permitir ao indivíduo explorar e harmonizar suas energias internas e externas, em ressonância com a fonte universal do Sol central. Portanto, a radiestesia ela é uma ferramenta que permite ao indivíduo sintonizar, interagir com as altas frequências e consciência, que na visão esotérica se originam no Sol central. Portanto, a origem do Sol central, como a gente mesmo diz, através das pesquisas e estudos, ele é um centro do cosmos, é um ponto de integração do espírito com a matéria. O ponto de origem de toda a criação física e espiritual. E a seus atributos, precisamos dar ênfase à sua condição de centro de identidade do universo. Na radiestesia nós temos o turbilhão do Sol, que ele serve como um acelerador para você obter objetivos materiais, trazendo prosperidade, desbloqueando energias que impedem o progresso em áreas como finanças, negócios e carreira. O turbilhão do Sol ele é um gráfico radiestésico usado para atrair abundância, abrir novos caminhos, potencializar o poder pessoal e realização de sonhos. O turbilhão do Sol ele também propicia prosperidade, finanças, desbloqueio de energias, desenvolvimento pessoal, proteção e, como eu já disse, aceleração de objetivos. Na espiritualidade, o Sol central, ele tem um significado espiritual como fonte de vitalidade, consciência e ego. Ele representa a força que anima e dá propósito à luz interior, à sua criatividade e ao seu potencial de sucesso na vida. Em diversas crenças, o Sol também é um símbolo de verdade, iluminação, renovação e conexão com o divino. Portanto, o significado espiritual do Sol é vitalidade e energia, que simboliza a força vital que nos anima, dinamismo, entusiasmo para avançar ou alcançar objetivos, essência e identidade,
representa o núcleo do ser, autopercepção e a verdadeira natureza de uma pessoa. Por exemplo, eu não sou astróloga, mas eu sei que no mapa astral, por exemplo, no meu mapa astral, ele indica a minha própria existência, certo? No seu caso, a mesma coisa. Ele vai indicar a sua própria essência, a sua consciência, o seu ego. O Sol é o astro que simboliza a consciência e está ligado ao ego saudável, que se manifesta como autoconfiança e autoestima. Outro item também, sucesso e vocação. A sua posição do Sol dentro do mapa astral, embora eu não seja astróloga, mas dentro do meu mapa, do seu mapa astral, pode indicar o potencial de sucesso e talentos, ajudando a atender às formas mais naturais de se expressar e alcançar metas na vida. Criatividade, expressão. O Sol está associado à expressão criativa e aos dons que cada indivíduo possui. Iluminação, verdade. Em várias tradições, a luz solar é um símbolo de iluminação espiritual e de verdade, pois desvela a realidade e dissipa as ilusões. Então, nós estamos no momento em que nós temos que dissipar determinadas crenças, determinadas ilusões. Então, é abrir os olhos, tomar consciência de que estamos mudando, estamos num momento de mudanças aqui no nosso planeta, a nossa casa, a nossa nave. E você sabe que toda mudança, ela inclui o caos no início, para que depois tudo melhore. Mas nós não podemos permanecer eternamente no caos. Nós temos que procurar esse sol interior, esse sol espiritual, esse sol central, para que ele nos traga a união do que está em cima para o que está aqui embaixo, do macro para o micro, positivamente. Porque nós estamos em tempos em que devemos utilizar a nossa força criadora, porque vamos passar por diversas situações em que nós vamos precisar de muita força desse nosso sol interior, desse nosso sol espiritual, né? Através de criação, nossos talentos, das nossas expressões, da nossa parte mais iluminada e verdadeira. Ok? Ter esperança e renovação. Assim como o sol se põe e volta a nascer, ele simboliza a esperança, a fé e a constante renovação. E qual é a entidade do sol? A entidade do sol é uma divindade que representa o sol em diversas
crenças em diversas mitologias, como Ra, no Egito Antigo, Hélio, com H, na Grécia, Amaterasu, no Japão, e Inti, na cultura Inca. Essas entidades personificam o Sol como fonte de vida, luz, calor, energia. Por exemplo, no Egito, na mitologia egípcia, Ra é o deus do Sol, visto como um criador, representado frequentemente com um facão, com um disco solar na cabeça. Vocês devem já ter visto essa imagem. Na mitologia grega, Hélio é o titã que dirige a carruagem do Sol e personifica a estrela, enquanto Apolo também é às vezes chamado de Sol, mas não na carruagem do céu. Amaterasu, na mitologia japonesa, é uma deusa Sol e do universo. Com o imperador do Japão, supostamente sendo um descendente direto dela. Inti, mitologia Inca, era a divindade suprema, a fonte da vida, da ordem e da identidade do Império Inca. Em Tupi, na mitologia Tupi, Guaraci é o deus do sol e do fogo, filho de Tupã, que auxilia a criação. Qual o deus que rege o sol? Hélio, né? Planeta Sol no reino olímpico. Uma morada que vive, que ela está muito além do extremo oriente e faz parte do clã dos titãs. Na simbologia do Sol, ele abrange luz, calor, vitalidade, força, conhecimento, renascimento. Estamos passando por essa hora de renascimentos e mortes, representando também a energia vital e o poder. Simboliza princípio masculino e ativo, a justiça e a purificação. Além disso, o ciclo diário de nascer e pôr do sol associa-se à ressurreição, renovação e a passagem do tempo. Então preste atenção essa pesquisa que nos foi mostrada, nos foi dada espiritualmente, que nós estamos passando justamente por esse momento de renovação, passagem de tempo. Luz, conhecimento, simboliza a verdade que dissipa a ignorância e a escuridão. Nos dá vitalidade, energia, porque representa a força vital que nos impulsiona a vida e nos dá propósito. Quanto a renascimento e renovação, o nascer do sol é um símbolo de cada novo ciclo
de ressurreição, como eu já disse. Então precisamos morrer, precisamos renascer como fonte nova de vida. Esse é o nosso momento. Morremos, no dia seguinte renascemos com novas e boas energias positivas, vitalidade, força, equilíbrio, clareza mental, para poder dissipar todo esse caos que estamos vivendo nesse momento. Poder e realeza. O sol, ele foi adorado em muitas culturas antigas e usado para legitimar o poder dos reis e faraós, como visto no Egito Antigo. É um princípio masculino e ativo. Em muitas tradições é associado ao princípio masculino em contraste com a lua, que representa o feminino e o passivo. Quanto à dualidade, ele representa o dia e a noite, a ação e a reflexão, o trabalho e o descanso. Sobre pureza e purificação, a luz solar é vista como purificadora em muitas tradições, dissipando o que não é impuro. Justiça e verdade. Pode representar a justiça, o conhecimento que ilumina a verdade e a consciência dos limites. Qual é o animal que representa o sol? Existem vários animais. Os animais que representam o sol, além do leão e a águia. Existem outros também. Outros animais como o galo, a borboleta, a fênix, também são associados a ele em diversas tradições. O leão, por exemplo, simboliza poder, realiza a energia do sol, especialmente em pessoas de signo de leão ou ascendente em leão. A águia é um pássaro solar, símbolo de poder, frequentemente associado a líderes e a elevação espiritual. A águia bicéfala, por exemplo, foi o antigo símbolo solar do poder supremo. E o galo? O galo, associado ao nascer do sol, representando o início do dia. A borboleta, embora mais frequentemente associada ao sol, ao ar e à transformação em algumas culturas, também pode ser um símbolo solar. E a fênix, uma ave mítica de fogo que renasce das cinzas, simbolizando a ressurreição e os ciclos do sol. O sol místico. Esse sol, ele simboliza também vitalidade, força criativa, individualidade, a essência do ser. Ele representa luz, calor, vida, sendo um centro energético que reflete a plenitude do eu e a autêntica individualidade. Em muitas tradições, o sol ele representa também uma visão, uma união de opostos entre masculino e feminino, como a lua, e está associada a temas sempre de renovação,
de esperança e espiritualidade. O sol místico, ele pode também representar essência e identidade. Dizer quem você é em seu nível mais profundo, sua essência e identidade. Vitalidade, energia, é a fonte de energia de uma pessoa que vai simbolizar vitalidade. Então, se você está caidinho, presta atenção no seu sol, como que você está agindo no seu sol interior, né? Aumenta a frequência desse sol, para você não perder vitalidade e nem energia. Autoexpressão reflete seus talentos inatos, paixões e como você se expressa no mundo. Criação, poder, simboliza o poder de criação e a força espiritual de cada ser. Dualidade e equilíbrio. Juntamente com a lua, representa a união dos opostos, como a luz e escuridão, masculino e feminino, para se alcançar o equilíbrio, ok? Renovação e esperança. O ciclo diário do Sol simboliza sempre novos começos, esperança, renovação. No que tange a espiritualidade, pode representar a centelha divina no ser humano ou a conexão com o mundo espiritual, ok? Então, por hoje, falamos sobre o nosso Sol Central. Aproveita, aperta o like, aperta o sininho, se inscreve, ajudar meu canal a crescer. Comenta, compartilha e até. Beijos para a família e um bom final de semana para todos. Até.